Segundo vídeo da série Mídia em Tempos de Crise, hoje nós vamos falar sobre mídia e crises na história. A ideia é olhar um pouquinho para trás, olhar para os fatos históricos e entender as relações entre as crises e os meios de comunicação. No primeiro vídeo, a gente falou um pouco sobre o papel social da mídia, ou as funções, que a mídia exerce e que nos faz, defender uma mídia livre, que é essencial para a construção da democracia, essencial para nos dar um senso de comunidade, um senso de nação, de pertencimento ao grupo. É muito importante para a gente ser informado e educado, a mídia informa e educa, e também ela tem o papel de cobrar o poder público das suas obrigações, falamos isso no vídeo passado. Porém, a gente deixou de fora um papel importante que a mídia tem, também social, que é o papel de registrar e guardar as informações do passado para que a gente consiga compreender esse passado e trazer uma narrativa histórica importante para os dias de hoje, tá? Então não é errado a gente afirmar que os diversos meios de comunicação funcionam como um arquivo histórico e nos permitem acessar e analisar os fatos do passado para construir a narrativa histórica, ou seja, os meios de comunicação têm um papel muito importante na construção da nossa história, tá? Eu trago aqui para vocês três momentos de crise do século passado, bastante importantes para a gente entender essas relações de mídia e crise e como a relação da mídia com o Estado, por exemplo, vai influenciar no modo que as coisas acontecem nesse jogo. A primeira crise que eu trago para vocês, uma crise que atingiu assim todo o mundo, e a mídia teve um papel bastante importante, tá? Então eu trago para vocês, vocês vão ver aqui o Hitler, e o ministro da propaganda dele, Joseph Goebbels, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, que é também, ou pode ser chamada de uma das primeiras guerras midiáticas, onde a gente tem ali um papel fundamental da mídia na construção de um ânimo, tanto de um lado quanto de outro das populações, para que se engajarem no conflito, tá? Então é importante a gente entender os dois lados desse conflito, e falando aqui do lado nazi-fascista, a gente sabe que desde que o Hitler subiu ao poder, lá em 1933, já se começou uma construção midiática para um conflito que viria mais adiante, tá? Então, esse período de 33 até 39, que é o início da guerra, vai haver uma forte produção de conteúdos que vão ter dois papéis principais. Primeiro, de construir um inimigo imaginário e, de outro lado, construir um herói. Nessa primeira parte de construir um inimigo imaginário, o discurso de ódio vai ser voltado especialmente para os judeus, mas também para os comunistas, mas em relação aos judeus de uma forma muito mais agressiva, tá? A gente vai perceber que muitas produções vão começar a construir uma imagem negativa do povo judeu, inicialmente trazendo a ideia de que eles estão roubando os empregos, que estão tomando muito lugar na economia, e isso vai numa crescente, e vai depois para uma caracterização mais agressiva. Então a gente vai ver, por exemplo, documentários que são produzidos no intuito de ensinar as pessoas a reconhecer o judeu fisicamente ou pelas suas roupas, chega até comparar o povo judeu com animais, e tem um documentário muito forte, chama O Judeu Eterno, você consegue achar ele na internet, onde eles fazem uma comparação entre o povo judeu e como os ratos se disseminam pelo mundo, uma coisa assim totalmente escabrosa mesmo, tá? Além disso, a gente tem nessa construção negativa do povo judeu, algumas notícias falsas que são implantadas, como a ideia de que os judeus sequestravam crianças para usar nos seus rituais
religiosos, ou seja, tudo isso para preparar, né, o povo, né, alemão, né, para uma investida, né, mais violenta contra os judeus, o que vai depois culminar na retirada deles, né, e das suas vidas rotineiras para campos de concentração, e a gente sabe a história, tá? Por outro lado, a mídia nazifascista também vai construir o herói, né? A gente vê, por exemplo, o Hitler abraçando crianças, né? Qualquer semelhança com as propagandas políticas de hoje em dia não é nenhuma coincidência. O Joseph Goebbels chamou uma cineasta que estava em ascensão na época lá na Alemanha, que depois ficou muito conhecida no mundo inteiro pelas suas produções, né? A Leni Riefenstahl, né? Estava à frente, né, da produção de alguns documentários, né, exaltando tanto o nazismo quanto o próprio Hitler como o salvador da pátria. Então ela foi bastante importante nesse processo midiático, mas também foi importante, né, para o cinema. Se a gente pensar no modo, né, que ela introduziu, né, a técnica cinematográfica, usando elevadores para fazer filmagem, né, ela foi uma das primeiras a fazer isso, se não a primeira. Novos ângulos, né, de câmera, onde ela pegava, né, o Hitler, né, como um ser superior, né, e enfim, usando carrinhos para levar a câmera de um lado para o outro e acompanhar as paradas nazistas, foi bastante importante para a construção, né, do herói nazista Hitler, tá? Do outro lado do conflito, os aliados também vão ter uma produção midiática bastante intensa, né? A gente vê que os motes principais eram, né, chamar, né, os homens, né, para participar, né, do conflito, né, e as mulheres, né, para as fábricas, né, ou seja, um chamado, né, para a proteção, né, do mundo, né, e também o uso da ironia. A gente vai ver que o Walt Disney faz um desenho com o Pato Donald nazista, né, e ele sofrendo vários abusos dos nazistas, como uma crítica à falta de liberdade, enfim, né, até ele está lendo aqui um livro do Hitler, Minha Luta, Mein Kampf, né, que foi na época também bastante difundido para construir a imagem dele. Então a gente vê nessa guerra midiática, né, um papel fundamental dos meios de comunicação para se chegar ao intento nazista. Depois da guerra, a gente sabe que o povo alemão teve acesso, né, às imagens, né, mais uma vez a mídia, né, demonstrando aí seu poder, né, teve acesso às imagens dos campos de concentração, e isso é que vai trazer um arrependimento, né, porque as pessoas em geral acreditavam no Hitler e não sabiam o que acontecia nos campos de concentração, tá? O segundo fato que eu trago para vocês aqui é a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela foi uma pandemia mundial que aconteceu entre os anos de 1918 e 1919, e a relação com a mídia já começa pelo próprio nome, tá? Ela tem esse nome de gripe espanhola, apesar de não ter iniciado na Espanha. Na verdade, existem estudos que mostram que pode ter sido o início nos Estados Unidos, ou então na China e até na Grã-Bretanha. Alguns estudos apontam para isso. Mas por que a gente chama de gripe espanhola? Exatamente porque essa gripe aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, já no final dela, e as mídias dos países que participavam da guerra eram muito controladas, justamente porque não se queria que as informações chegassem, por exemplo, aos soldados, né, ou ao inimigo, né, também informações importantes, né, e causasse algum tipo de pânico, coisas assim. Como a Espanha se manteve neutra na guerra, a mídia ali era livre, então foi um dos primeiros países a noticiar, né, o início do surto até virar uma pandemia, e por isso ela acabou herdando aí o nome de gripe espanhola. Aqui no Brasil, ela vai chegar através do navio britânico Demerara, que acabou atracando em Recife, também
em Salvador e depois no Rio de Janeiro, espalhando o vírus por todo o Brasil. Inicialmente a mídia não deu muita bola, não chegou a noticiar muito, mas num determinado momento, conforme as mortes foram aumentando, as notícias foram também se espalhando e, enfim, né, a mídia teve um papel importante também nessa crise, tá? A gente vê, por exemplo, na Gazeta de Notícias, né, o Rio é um vasto hospital, ou seja, é alarmista, né, ao mesmo tempo chamou a atenção das pessoas para a gravidade da doença, né, e críticas ao governo eram bastante frequentes também, né, contava-se histórias das pessoas, do dia a dia das pessoas, né, tem a história da caça ao coveiro, onde os coveiros começaram a morrer porque contraíam a doença, e aí muitos corpos, né, eram jogados na rua porque as pessoas tinham medo de ficar com seus parentes mortos dentro de casa, e aí começaram a caçar pessoas na rua aleatoriamente para enterrar aqueles corpos, né, e a mídia vai retratar esses fatos também, e também a gente vai perceber que da mesma forma que hoje, né, na pandemia atual do Covid-19, a mídia vai difundir conselhos, né, e formas de tratamento nem sempre eficazes, né, enfim, para tentar ajudar, né, no combate dessa epidemia, tá? Além da pandemia de gripe espanhola, é importante também a gente trazer mais um fato histórico, né, que foi a epidemia de meningite da década de 70 aqui no Brasil, porque ela tem uma relação peculiar com a mídia da época, tá? Especialmente por conta do regime ditatorial que a gente vivia então, tá? Então, a epidemia censurada de meningite teve início por volta de 1970, 71, e até o ano de 1974 a mídia era simplesmente proibida de tocar no assunto, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo e, enfim, o vírus foi se espalhando e as pessoas iam adoecendo, né, sem saber o que acontecia, tá? Em 1974, com a entrada do Geisel, vai se tomar uma atitude e permitir que a mídia comece a noticiar, né, mas somente de forma informativa, né, não era permitida nenhuma crítica, né, a como o governo vinha tratando a epidemia. Tem até uma reportagem do Clóvis Rossi, no estado de São Paulo, onde ele faz uma denúncia, né, do silêncio do governo. Essa reportagem é censurada, e como era de costume na época, no lugar da reportagem se colocou ali o canto primeiro dos Lusíadas, né? Às vezes os jornais colocavam no local da reportagem censurada receitas, né, culinárias ou poemas, e foi o que foi feito aqui, tá? Então, quando se tem uma mídia controlada, censurada, a informação fica represada e isso pode causar sérios danos, né, na população, tá? Então esses foram os três fatos ou as três crises que eu trouxe para vocês, né? Eu poderia ter escolhido outras tantas, a Primeira Guerra ou então a Grande Depressão, e a gente poderia estender o assunto em cada uma delas, mas a ideia aqui é verificar a relação da mídia com essas crises. E a conclusão que a gente chega é que a mídia tem um papel importante em todas elas, né, de maneiras diferentes, às vezes no convencimento da população, às vezes com uma intenção mais de manada, uma intenção mais de levar as pessoas a acreditar numa ideologia ou em outra, outras vezes de proteger, né, aqueles que estão na elite, ou seja, entender como a mídia faz, né, o seu papel em cada uma das crises nos faz estarmos mais preparados para a crise atual. E a pergunta que fica, e agora? Tudo isso se repete? Como a gente pode pensar a relação da mídia com o vírus atual, com o coronavírus? Essa pergunta que a gente vai tentar responder no próximo vídeo, a mídia e o Covid-19, o papel da mídia na atual pandemia. Não perde, assiste lá. Um abraço, tchau!